Olá, sejam bem-vindos ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias e hoje eu gostaria de falar de uma questão super interessante. Como o estresse pode piorar aspectos da doença de Parkinson, o tremor e a rigidez. Fisiologicamente, se nós olharmos lá na estrutura do nosso cérebro, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem. São vários códigos, vários símbolos bem complicados, mas essa imagem ela tem um objetivo único, de vocês entenderem que o sistema motor, o sistema emocional e o sistema de memória, eles estão todos interligados. Então, quando eu vejo alguma coisa que me emociona muito, seja ela positiva, eu vou ter toda uma manifestação orgânica. Eu vou ficar emocionado, eu vou chorar, eu vou sentir que o meu coração vai acelerar e assim por diante. Da mesma maneira, se eu ver um evento potencialmente perigoso para mim, eu vou ter todo um caminho, todo um conjunto de reações orgânicas que vão ser desencadeadas. O meu coração vai acelerar, minhas mãos vão ficar frias e eu vou ter medo. Essa é a questão. Então, o sistema límbico, que é o sistema que cuida das emoções, ele está ligado de maneira muito próxima ao sistema motor. Por quê? Porque se eu precisar, numa situação de emergência, de medo, ter uma fuga ou uma luta, eu preciso do sistema motor para fazer isso. E no paciente parkinsoniano, nós observamos uma coisa muito interessante. Esses sinais ficam exacerbados. Então, o paciente, quando ele vivencia um evento natural para ele, que ou deixa nervoso, entre aspas, ou deixa estressado, ou altera o seu humor naquele momento, a manifestação orgânica, motora, ela fica exagerada. Por quê? Porque em pessoas que gozam de boa saúde, há uma alteração do sistema motor, isso é perceptível por qualquer ser humano, mas há um controle. Então eu vou ter um controle mais fino, o organismo vai tentar controlar o tremor, então eu vou fazer uma palestra agora, super importante, eu estou muito nervoso, a minha mão vai tremer, mas eu estou tendo um controle. Como no sistema motor da doença de Parkinson está alterado, esse controle não é mais realizado de maneira tão importante, de maneira tão fidedigna, tão ali em detalhes como a gente precisa, há uma exacerbação. Então o paciente ele vai vivenciar no momento de felicidade, estresse, medo, qualquer um desses sentimentos que altere o sistema límbico, vai vivenciar um tremor exagerado. Então, o paciente relata muito para nós, olha, eu não consigo mais, por exemplo, na minha igreja, ler um texto, porque eu vou lá na frente da minha comunidade e todo mundo está me olhando, o meu tremor fica exagerado e eu não consigo ler mais nada e fica totalmente impossível de fazer. Então, é uma coisa importante e entender que isso é natural, não é a doença de Parkinson que gera isso já está em nós. Essa é uma característica de todo o ser humano. Da mesma maneira, por exemplo, alguns pacientes relatam, isso é muito conhecido, um paciente vem andando num corredor longo e no meio tem uma porta, e essa porta está aberta. Qualquer ser humano, a gente não percebe, vai andando numa certa velocidade. Quando ele se aproxima daquela porta, ele naturalmente reduz a velocidade. Uma vez que ele ultrapassa o obstáculo chamado porta, e ele vê que não tem nada, ele reassume a velocidade antiga e continua fazendo o deslocamento. O que acontece no paciente parkinsoniano? Há um exagero. Então ele vem andando, quando ele observa que há o obstáculo, ele não consegue reduzir a velocidade, ele bloqueia, ele para e ele fica parado, ele trava, que a gente chama. Então, o paciente vai vivenciar isso dentro de casa, não acontece, ele conhece a casa dele, mas ele vai num shopping, vai num comércio, vai numa repartição, locais que ele não conhece, é muito comum essa história. O paciente fala, doutor, eu fui lá no shopping e travei. Travou por causa desse fenômeno, do desconhecido. Então, isso faz parte da nossa fisiologia, e esse exagero do tremor e da rigidez nesses eventos é fisiologicamente compreensível, já bem descrito pela ciência. Então, o paciente parkinsoniano, mesmo medicado, tomando os medicamentos, ele vai vivenciar isso como qualquer ser humano.
Então, vai sempre haver essa exacerbação dos reflexos do próprio organismo. Isso, se for uma coisa que não impacte nele, ou seja, por exemplo, a história da porta, eu estou andando e dei uma bloqueadinha, mas eu continuei seguindo em frente e está tudo certo, ok, não tem problema. Agora, quando o tremor é exagerado e ele não se controla mais, ou seja, eu vivenciei um estímulo, um gatilho emocional que me gerou mais tremor, e esse tremor leva horas para desaparecer, impactando diretamente em tudo que eu ia fazer naquele dia, ou seja, eu cancelei obrigações, eu cancelei porque eu tenho que ir para casa, porque eu tenho que relaxar, ir para o meu canto para o tremor desaparecer. Houve uma mudança naquela agenda daquele dia, seja ela qual for, ou a rigidez, os bloqueios interrompem de maneira sucessiva um passeio com família, vamos usar um exemplo do shopping, no centro comercial, e que no final das contas as pessoas falam, vamos para casa porque está muito ruim, isso está atrapalhando. É nesse momento em que claramente impactou na qualidade de vida desse paciente e da sua família. É nesse momento em que o paciente tem que levar isso ao seu médico, relatando, olha, o tremor está muito exagerado, eu não posso mais ter nenhum tipo de problema, tudo que vem me incomoda demais e os remédios não estão segurando. Ou da mesma maneira, os meus offs, os meus bloqueios estão atrapalhando o meu dia a dia no trabalho e assim por diante. E as medicações já estão, como nós já discutimos, no máximo, e o neurologista não tem mais o que fazer. Esses são dois grandes eventos, o tremor e a rigidez exacerbada, fora de controle, ou seja, que o medicamento não faz mais efeito, indicadores de que o paciente pode ser um bom candidato a receber a estimulação cerebral profunda, porque a estimulação cerebral profunda, uma vez no cérebro, o funcionamento dos eletrodos, eles vão inibir o aparecimento do tremor exacerbado. O paciente pode ter algum grau de tremor. Eu vi um paciente essa semana assim, que veio me relatar tremor, e eu fui verificar as situações, e as situações eram situações normais. Ele foi batizar uma neta e foi lá na frente e aquela coisa toda, então foi exposto, né? Então apareceu um pouco de tremor, o que todo ser humano pode vivenciar, ou o paciente que começa a ter esses travamentos, essas paradas do nada. Isso não acontece mais, porque o eletrodo devolve o funcionamento mais próximo da fisiologia normal do ser humano possível, e evitando esses eventos exacerbados, essas dificuldades que realmente atrapalham demais a qualidade dos pacientes. É importante também entender que o eletrodo, a estimulação cerebral profunda, o DBS, ele só vai atuar na parte da resposta orgânica, do excesso de tremor ou o excesso de rigidez e travamento. As emoções, como o paciente percebe as coisas, os medos, as felicidades, isso não tem menor implicação. O eletrodo não está nesse circuito. O eletrodo está na parte da resposta motora. É como se eu tivesse dois departamentos. Existe um departamento das emoções e um departamento da parte do movimento. E quando o departamento das emoções percebe uma situação qualquer, ele manda uma informação, ele manda um comando lá para o departamento do movimento, para que o movimento faça o que é necessário. O eletrodo, ele interfere no funcionamento, melhorando o funcionamento na execução do movimento. E tremor também é movimento, faz parte do movimento. Lá no departamento das emoções, fica lá, tranquilo, o paciente não vai ter nenhum tipo de alteração do seu conjunto de emoções. Isso é extremamente importante e é um detalhe que às vezes passa assim, uma preocupação natural e compreensível. Sempre que uma dessas alterações que nós conversamos aqui estiverem incomodando você no seu dia a dia, não interessa o grau, a quantidade, isso se incomoda o paciente, se incomoda, está atrapalhando esse paciente, é muito importante conversar com o seu médico. E, como já conversamos também, se os tratamentos, como remédios, já estão no seu limite, nesse momento talvez seja o momento de conversar de maneira bem ampla e tranquila com o seu médico sobre a possibilidade da estimulação cerebral profunda como opção
para melhora dessas dificuldades que você vive vivenciando no seu dia a dia.